fazem esse tipo de prática que é inadmissível, né? Podemos pensar em feiras de troca, em bazar, em mercadinhos em sala de aula, na ida ao supermercado com determinado valor para realizar uma compra, análise de cupom fiscal, controle de despesas com registro, orçamento, análise de situações fictícias, refletindo sobre possíveis cortes de gastos na família. Podemos pensar em composição de preço, em impostos, em estimativa de preço, no descarte, na publicidade, como a gente já falou, como as sociedades se organizam, como elas se organizaram historicamente em relação ao comércio, à produção, às vendas e compras, ao escambo, às trocas. Podemos pensar em poupança, em valor do dinheiro, porque algumas das pesquisas que a gente faz, crianças vêm demonstrando, crianças da educação do ensino fundamental, vêm demonstrando que não tem muita noção do valor do dinheiro. Então, crianças que acham que com R$10 dá para comprar uma roupa, um sapato, um brinquedo, um enfeite para o cabelo. Então, pensar no valor do dinheiro, pensar em quanto custam as coisas também é trabalho da educação financeira. Nossa, Cris traz muitas sugestões interessantes. Além de nos dizer o que fazer, ela também nos leva a pensar nas formas como os nossos filhos estão lidando com o dinheiro. Quando ela traz o exemplo das pesquisas que realiza, cujos dados nos dizem que as crianças ainda não possuem noção de dinheiro, me surgiu logo a dúvida em saber se Tomás saberia o valor real do dinheiro. Foi então que perguntei ao meu pequeno quanto a gente deveria ter para comprar algo que ele precisasse muito. E ele me disse: mamãe, eu estaria precisando novo de um iPad, porque o meu iPad já está bem velhinho. E também, o quanto seria, mãe? Acho que seria uns 2.000, por aí. Sabemos que há iPads de todos os valores, inclusive alguns bem mais caros do que Tomás nos apresenta. Mas ele tem consciência, a partir da sua fala, de que estamos falando de um objeto que não se compra com poucos reais. Apesar de me alegrar em compreender que ele sabe o valor do dinheiro, me chamou a atenção que na sua fala ele destaca o fato de precisar desse equipamento, porque o que ele já dispõe está muito velhinho. Isso significa dizer que pode estar desatualizado em relação aos jogos e programas que ele utiliza e, portanto, deve fazer parte das minhas reflexões de educação financeira com ele, a razão das empresas de tecnologia tornarem rapidamente os equipamentos obsoletos. Vale a pena conversar com Tomás sobre a famosa obsolescência programada trazida por Bauman, cujos impactos de novas aquisições de bens impacta também no ambiente, devendo, portanto, demandar de nós esforços para que compreendamos o que precisa ser feito ou não para a aquisição de um novo equipamento como esse. Muitas pessoas associam o fato de comprar algo apenas à questão de juntar dinheiro e relacionam logo a importância da mesada às práticas de educação financeira. Foi então que eu perguntei a Cris Pessoa sobre a relevância da mesada numa prática de educação financeira nessa perspectiva ética. Não são todas as famílias que podem dar mesada, e a gente precisa levar isso em consideração. Tem famílias que precisam do dinheiro para sobreviver, né, para a subsistência. Acho que precisam também refletir. Meu filho precisa lidar com dinheiro, precisa ter dinheiro, mas esse ter dinheiro, ter um determinado valor para lidar, é educativo também, né? Então, o dinheiro que eu recebi de mesada, a criança que pode receber, eu vou gastar todo no mesmo dia, eu vou gastar todo com aquilo que eu quero, eu posso guardar, eu posso ajudar numa despesa, enfim, de casa em algum outro momento. Algumas crianças, tem uma pesquisa de uma orientanda minha, Glauciane, ela pergunta, Glauciane Vieira, ela pergunta para crianças, ela diz assim: Tito ganhou R$100, o que ele deve fazer? E as crianças de diferentes classes sociais, socioeconômicas, elas vão dando soluções para encaminhamentos para o dinheiro de Tito. E quando passa para elas, elas nos dão algumas lições. Porque aí uma pergunta é o que Tito deveria fazer, a outra pergunta é o que ela poderia fazer com R$100. E aí, quando é ela, as crianças que estão numa situação mais vulnerável, elas vão colocando que ajudaria a família,
iria no Atacadão comprar mortadela, salsicha e macarrão para a família, né? Então, com isso, a gente vê, e aí existem outros que vão comprar maquiagem e laços para o cabelo, enfim, né? A situação de vida também leva ao que fazer com esse dinheiro, né? Então, ter um dinheiro em mãos também é educativo para saber o que fazer e o que não fazer com esse dinheiro, né? Agora, os pais precisam ser exemplo, porque não adianta eu falar para o meu filho que apague a luz quando sair do ambiente e eu não apagar, né? Não adianta dizer para o meu filho que reduza o tempo no banho e eu passar 1 hora tomando banho. Então, eu preciso também ser exemplo para as atitudes. Reconhecendo então que a famosa mesada é uma possibilidade de educação financeira, mas não é e nem precisa ser a prática mais usual para essa educação, comecei a pensar em outras possibilidades. Isso porque ter um dinheiro em mãos pode ser educativo para que as crianças decidam sobre o que fazer, mas não garante que elas farão reflexões no âmbito da formação ética. Desse modo, eu perguntei a Cris o que as famílias poderiam fazer para educar financeiramente as crianças, considerando a ética social e planetária. Ela nos disse: é importante conversar sobre questões financeiras simples com as crianças. Atitudes como cuidar das suas roupas e dos seus brinquedos para não estragar, doar roupas e brinquedos quando elas ainda estão em bom estado, mas não cabem mais ou não nos servem mais, apagar a luz ao sair de um ambiente, fechar a torneira quando se está escovando os dentes ou o chuveiro quando estamos nos ensaboando, saber esperar o momento de ganhar um presente, não dar tudo de mão beijada para a criança, valorizar o que se tem, não estragar comida, falar sobre coisas que você, adulto, gostaria de ter, mas há limitações financeiras. Outro ponto importante é o respeito ao fruto do trabalho. Reflexões sobre a importância do trabalho dos adultos que cuidam e criam a criança, dos esforços que são feitos para equilibrar trabalho e organização de vida. Uma mãe e um pai que trabalham fora de casa precisam se planejar, organizar a vida para deixar comida pronta, fazer supermercado e feira, decidir o que irão comer, preparar a comida, cuidar da casa, levar a criança para a escola. E tudo isso faz parte do trabalho e precisa ser valorizado. Discutir sobre o quanto é difícil ganhar dinheiro, valorizar os diferentes tipos de trabalho. Outro exemplo que a gente pode usar para trabalhar com as crianças. Fazer uma lista de compras junto com seu filho. Faça uma lista de compras, vá ao supermercado com ele. Listem os produtos que vocês precisam para casa, para a família e os produtos que vocês querem. Mostre para a criança que às vezes a gente precisa fazer escolhas, seja pelo preço, seja pela maior ou menor necessidade de ter o produto em casa, seja pelos impactos que esse produto gera no meio ambiente, seja pelos ingredientes que são usados para fazer esse produto. No supermercado, comparem preços. Conforme eu vou pegando os produtos para colocar no carrinho, converse com a criança sobre as escolhas que está fazendo. Conversem sobre escolhas mais saudáveis, sobre promoções. Coloque situação de escolha de um determinado produto. Por exemplo, um iogurte ou um biscoito. Avalie o preço e os ingredientes dos 2 produtos, entre 2 biscoitos ou 2 iogurtes, para tomar a decisão não apenas baseadas no preço, mas no que é mais saudável, por exemplo. A fala de Cris me levou a desejar ainda mais que essa pandemia passe logo, para que eu possa ir ao supermercado com Tomás. Fiquei me imaginando com ele fazendo compras, decidindo, juntos, a respeito do que compraremos, por que compraremos e os impactos das nossas escolhas nas nossas finanças e no meio ambiente. Fiquei me imaginando fazendo planos para o mês seguinte e como esses planos podem ser práticas de educação moral que nos ajudem a pensar no sentido da vida e no que de fato importa para a gente. Como isso ainda não é possível, eu já comecei a modificar por aqui as nossas relações, para que essa educação financeira que Cris Pessoa nos apresenta possa começar a fazer parte da nossa família, da forma como é possível. Começamos então fazendo pesquisas de preço pela internet, pensando juntos sobre o que vamos comprar, sobre o que estamos precisando na nossa casa e sobre o que desejamos. Com isso, podemos ir realizando estimativas de gasto, ajuste ao orçamento da família, e pensamentos sobre o que é que nós dispomos para a realização das nossas necessidades e dos nossos desejos.
Além dessas práticas serem importantes para ajudar a melhorar as finanças aqui em casa, me alegra seguir esse caminho porque essas ações nos ajudarão também na construção de uma intimidade maior na nossa família, favorecendo que nos conheçamos em nossas potencialidades e limites. Eu terminei esse bate-papo encantada com a forma como a competente Cris Pessoa discorreu sobre a educação financeira, porque, diferentemente do que eu pensava, essa perspectiva educacional tem tudo a ver com a forma como eu desejo educar os meus meninos. Espero que vocês também tenham gostado e que, assim como eu, estejam motivadas e motivados a começarem a educar financeiramente os seus pequenos e pequenas. Passe em nossas redes sociais e conta pra gente algumas práticas que já fazem e outras que já começaram a fazer a partir dessa conversa tão gostosa. Até o nosso 10º episódio. Apresentação e conteúdo: Catarina Gonçalves. Produção e edição de áudio: Tostão Queiroga. Produção geral: Mariana Oliveira, Mariola Comunicação.